Olá, nós estamos aqui fazendo a transmissão ao vivo nessa videoaula da Sociedade Brasileira de Psicanálise, no domingo, aqui na casa da minha sogra, eu e o Sócrates. Então vocês vão ouvir aí uma voz de fundo, que é o pessoal aqui conversando, mas a gente vai focar, aumentar o tom de voz, para que você possa compreender que nós vamos conversar. Está aqui Sócrates, né? Sócrates também é diretor da SBP, fundador, junto comigo e a Jailza. E a nossa aula é sobre Jacques Lacan. Essa é a segunda videoaula sobre Jacques Lacan. Jacques Lacan desenvolve a psicanálise na França, né? Então ele é fiel aos princípios freudianos, mas é a tentativa de desenvolver o conteúdo psicanalítico na França, que é um pouco diferente, né, da proposta de Jung, que é Suíça, o próprio Freud, que é Viena. Então, é a ideia de desenvolver na França. E hoje vamos falar sobre o nome do pai. A obra... É o nome do pai? A obra? É o nome do pai, não. Jacques Lacan é o nome do pai. A obra, o nome do pai. Jacques Lacan escreve, segundo ele inicia a obra falando da obra Moisés e o Monoteísmo, do Freud, que é exatamente onde Freud tenta encontrar a questão mitológica da paternidade. Né, Sócrates? E aí, qual é a nossa proposta hoje? Falar dos primeiros anos da criança, porque na psicanálise a gente volta à infância, sempre é assim. Os primeiros anos da criança e até chegar ao complexo de Édipo. Então não é uma aula infantil, é uma aula para compreender o adulto quando criança. São reflexos que a gente traz até o cotidiano. Então raciocínio é para a gente entender também o cotidiano, né? Então Jacques Lacan, por exemplo, ele fala que a mãe, quando ela tem o filho, ela entende que ali ela está colocando que o filho representa o falo. O falo, que seria o cajado, que seria o poder, e que seria representa o pênis, no sentido da diferença do homem e da mulher. Então a mulher, ela se sente com a falta. E essa falta, na visão de Jacques Lacan, ela é preenchida com a maternidade. Nem sempre. A falta é estrutural para o Lacan. A falta estrutural, né? Que seria preenchida na maternidade de Sócrates. E aí, então, quando a mãe tem o filho, ela se sente completa, né? Nesse aspecto. Que aí ela tem ali o falo. Porque, de qualquer forma, uma criança representa poder para a mãe. Todos querem visitar a criança, todos reverenciam essa mãe. Então, é uma fonte de poder que se assemelha ao falo, do ponto de vista daquele momento para a mãe. Né? E o Jacques Lacan diz que a criança, a princípio, ela considera essa mãe parte dela. Então ela não tem ainda a percepção do outro. Ela não tem ainda a foroclusão, né, que vou usar. Isso, a expressão da foroclusão. Ela não tem ainda a percepção do outro. Então, na visão da criança, a mãe é uma extensão dela. E aí, se a gente trouxer isso para a vida adulta, Sócrates, muitas vezes a dificuldade que o filho tem, às vezes a filha tem, de sair de casa, né? Nós estamos vivendo uma geração dos filhos cangurus, que eles chamam, né? Que são aqueles filhos 40 anos, às vezes até 50, que tem dificuldades de sair de casa. E aí pode ser que aí dentro desse processo esteja ainda um processo da infância em que a criança, né, se sente, acha que ela é, na verdade, que a mãe é uma extensão dela. E como para Lacan, a ideia do inconsciente é estruturada por linguagem e não é, como no Freud, por exemplo, não é um sujeito de ação como
no híbrido, no ego e no superego, nem um processo de armazenamento como o inconsciente, pré-consciente e inconsciente, e nem um processo energético como um tópico dinâmico e econômico. Pronto, isso mesmo. No tópico dinâmico econômico, que é a terceira tópica, para eles o inconsciente vai ser linguagem. Então ele estrutura a partir da linguagem, da fala. Da comunicação. Da comunicação. No caso da relacionamento com o mundo, com ele mesmo, né, com o outro. Então quando ele estrutura o real, simbólico e imaginário, é para explicar exatamente essa linguagem do inconsciente. Como que o inconsciente vai... Por isso que o desejo para o Lacan, e aí o Lacan vai conseguir tornar mais palpável o que é o desejo, porque o desejo não é o que eu quero ou o que eu peço, isso é demanda. O desejo é aquilo que falta. O desejo para o Lacan está na falta. Na falta. Isso. Então, a falta vai ser sempre o desejo para o Lacan. E aí, nessa primeira fase da infância, né, que a criança vê a mãe como a sua extensão, aí a presença do pai ainda não é percebido pela criança, né? Chega um momento que o pai entra no processo, o pai entra como mediador do processo, né? E aí a mediação que o pai faz denuncia a falta da mãe, denuncia que a criança não é o falo. Mas é porque na visão do Lacan, o pai é quem produz falta. Até então, na ausência dele, o processo não tem ainda falta. As duas se completam. Exato. A mãe porque acha que a criança é o falo, que dá poder para ela. A criança porque acha que a mãe é a sua extensão. Porém, no espelhamento, a criança percebe que a mãe não é a sua extensão. Então, mas aí ela percebe que ela é o falo. Então aí ela se enche de poder e ela passa a manipular a mãe. Que a mãe precisa dela para ser completa. Ela entende isso. Eu então faço um link aqui com a questão do egocentrismo. É quando a criança começa a dizer que é tudo meu. A percepção de que ela é importante naquela relação com a mãe. E aí se a gente pensa que, por exemplo, no Freud a ideia do Édipo, no complexo da castração, você finda o Édipo do menino, então o menino ele abre mão da mãe na castração do pai. Uhum. Quando o pai ameaça cortar o falo dele. Então falou, eu vou cortar esse teco seu aí, você tá muito sobressaído com a sua mãe. Talvez a menina isso é o oposto. O complexo da castração insere ela no processo do objeto. Uhum. Então por isso que a busca do pai é sempre eterna para a menina, para a mãe. Por isso que as mulheres muitas vezes procuram na vida adulta relacionamento com homens mais velhos. Né? Historicamente a gente vê sempre a mulher buscando homens mais velhos e os homens buscando mulheres mais novas. Exato. É como se o pai buscasse a filha, entre aspas, e a filha buscasse o pai. Um pai em que o incesto não é proibido, já que não é um pai biológico, é um pai imaginário somente, né? Mas ao mesmo tempo acaba sendo proibido, porque aquele pai imaginário, não biológico, também traz em si a questão do incesto. Aí a gente vai ver problemas de sexualidade na relação entre homens e mulheres. Normalmente a mulher sempre se queixando da dificuldade com a libido, e essa dificuldade com a libido pode ser muito em função de que ela vê naquele homem o pai. Exato. E portanto a proibição do incesto. Né? Porque para o menino é muito mais... Não é fácil, né? Mas é muito mais demarcado onde é que tá, é mais demarcado onde é que tá a mãe e onde é que tá a mulher. Sim. Então se tem uma figura que ela é maternal e é feminina, ele não sabe ao certo se ele se mantém
se ele se mantém desejante, desejado, ou se ele deseja, ou se ele se é o medo. Então, por exemplo, se a mulher ela consegue ao mesmo tempo ser mãe, se apresentar como mãe, e não mãe do filho, mas mãe dele, mas também se apresenta mulher, isso causa um estranhamento, porque há sempre a ameaça da perda do falo. Então, se a mulher ela é muito maternal, o homem perde interesse. Na mesma medida que... Porque aí ele vê a figura materna, onde o incesto, dentro da civilização, ele é proibido. Exato. Entendi. Então isso faz todo sentido. Então esse processo aí do pai mediador, que ele entra no meio aí da relação mãe e filha, ou mãe e filho, mãe e criança, vamos dizer assim, em que a criança se vê como falo e, portanto, ela se acha importante na relação com a mãe, porque ela é o símbolo do poder da mãe, ela percebe isso, ela então passa a manipular a mãe. Quando chega o pai como esse mediador, o pai denuncia que na verdade ela não tem o falo, porque o falo não existe ali, o falo continua com ele. E aí entra o processo de subordinação do filho ao pai. Então a autoridade paterna se instala aí. Então a criança vê o pai como outro, e aí ela se percebe enquanto ser também. Porque se existe o outro, por observar o outro, ela se vê como alguém. Né? Então agora não existe mais só ela, não existe mais a mãe como sua extensão, existe o outro. Então a percepção paterna é, na verdade, o início da percepção do mundo objetivo. Sim, entendeu? Exato. O pai é o primeiro elemento do mundo objetivo. Sim, tanto que é o pai quem apresenta o espelhamento, o espelho para a filha, para o filho. Então é o pai que pega, leva para o espelho e diz: aquele ali é você, aquele ali é o papai. Para que ele entenda que aqui o que ele vê de reflexo é ele. Que então, até então a criança não tem noção de si. Se apresenta para o espelho, ela fica tentando pegar, pôr a boca, porque ela acha que é um outro sujeito. Ela não consegue ter essa noção de si, como os animais têm, por exemplo. Você põe o espelho na frente de um cachorro, ele começa a latir pro espelho, porque ele acha que é um outro animal. A criança age da mesma forma, até o momento em que ela começa a ter essa consciência de que o que ela vê de reflexo é ela, e não... E aí, como que ela começa a entender que ela é não é a mãe, e aí ela separa. E aí começa todo o desejo que é direcionado ao pai, como na verdade o desejo sempre foi direcionado à mãe. Eu queria ser a minha mãe, estar com a minha mãe, porém tem esse sujeito aqui que não é minha mãe. E que tem o poder do falo, poder fálico. Talvez só, aí é que nasce, fazendo uma reflexão aí com a obra Moisés do monoteísmo, talvez aí é que nasça a ideia do pai criador. Né? A dificuldade, a crença num ser, num Deus, como pai criador, nasce aí. Então, contrariar esse pai criador é contrariar a Deus. E, portanto, deixar de existir. Por que quando a gente contraria Deus, a gente tem a sensação que vai deixar de existir? E o pai representa Deus. Por que é tão difícil contrariar o pai? Por que o pai se apresenta como com um poder tão grande? Porque, na verdade, eu só existo quando o meu pai me apresentou a mim mesmo no espelho. Exato. E aí tem a questão... É o momento da criação simbólica, digamos assim. Mas tem a questão que é a seguinte, porque há 3 momentos. É o momento em que eu abandono o pai, o momento em que o pai me abandona e o momento em que eu me sirvo do pai. O momento em que eu abandono o pai é o momento em que eu falo, eu vou me virar, eu vou, né? Normalmente quando eu saio de casa, em que eu digo, eu vou pagar minhas contas, eu vou... É o filho pródigo da Bíblia. Quase isso.
Só que o pai ainda não abandonou. Ele abandona o pai. Mas então o filho- o pai vai atrás. Meu filho, como é que tá isso? Não sei o quê. Isso, pai, se preocupa. Mas ele nem sempre percebe a presença do pai. Porque o filho pródigo, ele abandona o pai, mas abandona depois que ele tem a herança. Exato. Então isso aí talvez seja a presença do pai. Mas talvez isso aí- essa herança isso aí- que ele gasta, cada vez que ele gasta o dinheiro da herança, na verdade é o pai presente. Ele abandona o pai, mas o pai não o Mas abandona. aí a ideia do serviço do pai. Eu me sirvo do meu pai. Porque eu tá. abandono o pai, Mas eu como me herança sirvo dele. disso. A E ao mesada momento em que ele o manda. pai me abandona. Pode ser que o pai me abandone. Pode ser que o pai me abandone com 60 anos de idade. Pode ser que o pai nunca me abandone. Pode ser que o pai me abandone quando eu fizer 18. Falar, agora você com a sua vida se vira, não quero saber. Né? Mas servir-se do pai, quando eu me sirvo do pai, eu posso me servir tanto no âmbito psíquico, que vai influenciar no âmbito material. Então, vou lá pedir dinheiro, vou pedir ajuda, ou então eu vou demandar muita atenção, vou demandar que ele fique mais próximo, né? Vou demandar uma carência, as mulheres principalmente, uma carência que nunca é suprida desse pai. Então, há esses 3 momentos, né? Então a criança, por mais que eu apresente a ela, uma hora ela tem que abandonar esse pai. Então ela tem que seguir as suas próprias pernas. Até para atingir a vida adulta, né? Exato. Senão ela fica sempre refém, esperando que alguém mande. O que eu tenho que fazer? Isso aqui. Preciso que alguém me diga. Quando eu abandono o pai, eu falo, agora eu tô por mim, eu tenho que me virar. E se eu me viro, não tenho um pai com quem vai segurar a ponta. E isso vai promover, por exemplo, sucesso profissional. Porque para ter sucesso profissional tem que abandonar o pai, né? E aí, talvez a dificuldade que algumas pessoas têm no campo profissional seja a dificuldade de abandonar o pai. Ou melhor, do pai abandonar. Porque o pai não abandonou, ou não? Porque o pai não abandonar não é um problema. Tá. O problema é quando eu não consigo fazer essa quebra, porque o pai abandona em inúmeras... Pro Lacan, a função paterna e a função materna são funções. Então pai e mãe não necessariamente vão se circunscrever A figura biológica. Então, não é que a figura biológica, mas no homem e na mulher, outra figura biológica, mas é a função que se assume. A função do pai é lei, castração, inscrever a criança no mundo, e a função materna é cuidar, dar amor, dar carinho, enfim. A função paterna, na medida que eu tenho que circunscrever essa criança no mundo, eu até posso, então, por exemplo, meu filho, eu pago 6 meses de aluguel para você aqui, depois você se vira. Então, é como se eu jogasse sobre a criança, sobre o indivíduo, um véu de prazer, um véu do princípio do prazer. Eu cubro ela com esse véu, mas ao mesmo tempo eu empurro ela para a realidade. Eu falo, você pode viver na fantasia, porém na fantasia que você consiga bancar. Eu não posso bancar essa fantasia não. Então, 6 meses de aluguel eu pago para você. O resto você se vira. Daí pra frente você garante de se virar. Então há esse abandono que ele não precisa ser um abandono de corte, não precisa ser uma ruptura rápida, né? Ele pode ser algo mais sutil, né? Dependendo do pai que se tem. Se é um pai mais rígido, mais autoritário, vai ser acabou, se vira, né? Vai. Se é um pai mais amoroso, é um pai que tem mais contato, mais fácil de se dialogar, né? E serviço do pai é quando eu volto e falo, bom, o que eu faço nesse caso? O que você fazia? Como é que você dava conta de... entendi. Entendeu? Discutir a experiência que o pai viveu. Exato. Serviço da experiência dele. O que de bom meu pai tinha? O que de bom meu pai me ensinou que eu posso usar hoje? Entendi. Porque não tem só coisas ruins. Claro. Agora, tem uma situação nova, Sócrates, que a gente precisa tentar compreender aqui, que é a figura. Eu não gosto muito dessa expressão,
eu estou me acostumando aos poucos com ela, que é a figura do filho que se torna pai. Aliás, antes de discutir isso, vamos discutir uma outra questão. Será que o ápice do abandono do pai não é quando o filho, aliás, talvez isso seja serviço do pai. Será que o ápice de serviço do pai não é quando o filho se torna pai? Exato. Mas para que ele se torne pai, ele tem que ter abandonado o pai em algum momento. Ah, então tem que abandonar. Tá. Porque se eu não talvez abandono isso o pai, representa o abandono, no se eu caso. não abandono, não, depende. Porque para ele ser pai, não pode ter um pai, entendeu? Então tem que abandonar. Não, para ele ser pai, ele não pode ser filho. Entende? Não pode ser filho. Entendi. Pai ele sempre vai ter. Então, por exemplo, quando ele está na casa dele, ele é pai. Se ele vai à casa do pai, ele é filho. Só que ele precisa fazer essa distinção. O que é do pai e o que é do filho. Até porque onde é que na tá casa, o pai e onde é que tá o filho. Até porque está na casa dele, ele tem o falo. Exato. Na casa do pai, o falo é do pai. É do pai. E aí, há esse reconhecimento do falo do outro. Lá o pai manda, aqui eu mando. E se não houver isso, o que acontece? Pode acontecer, por exemplo, a disputa entre família. Filhos disputando o falo do pai. E na verdade esse falo do pai nunca vai pro filho. Porque o filho tem o dele. Esse falo, quando o pai morre, ele morre com ele. Ele morre com ele. Porque o falo ele vai ser assumido. Então, mas existe o desejo de querer o falo do pai. Que é a disputa entre irmãos. Exato. Caim e Abel, Exato. né, por exemplo. E contando aí a questão da Bíblia, mas vai ver na história da humanidade, da família contemporânea ainda, a briga entre irmãos. Por exemplo, Pedro I no Brasil com o irmão dele lá em Portugal, os dois disputando a coroa, né? Então eu vejo assim. Então, na verdade, esse falo paterno, ele não é possível de passar como, digamos assim, Isaac, né? Como Jacó passou, por exemplo, para Jacó não. Isaac passou para Esaú e Jacó, e Jacó que herdou. Então assim, essa coisa de passar era a família patriarcal. A gente chega né? na parte do primogênito. Mas hoje não temos mais a família patriarcal. As famílias hoje são nucleares. Então são núcleos, né? Mas apesar de elas serem nucleares, a ideia falha que dentro do primogênito. Permanece. Então o primogênito é aquele que vai ter acesso primeiro ao falo. Isso. Então, a prioridade é o primogênito. Talvez aí é daí a disputa. E é interessante que tem o primogênito, não pode ser mulher. A mulher não ocupa esse papel. Isso. Não é respeitada como tal. Se for uma mãe fálica, o falo vai pra menina. Se for um pai fálico, nunca vai ser pra mulher. Entendi. A não ser que ele transforme a filha no menino. Então ele deseja tanto o menino que ele transforme a filha no menino. Vai querer que ela cumpra essas funções. Isso. Mas, no geral, é do primogênito. Se o seu pai é fálico, vai ser o falo pro homem. Se a mãe é fálica, vai pra menina. Entendi. Agora tem uma questão que acho que valia a pena, eu não sei se vai dar tempo da gente conversar hoje, mas a gente pode só começar a conversar, que é, na modernidade, a figura do filho que se torna pai e da filha que se torna mãe, o filho que se torna pai do pai, a filha que se torna mãe da mãe. Eu não gosto muito dessa expressão, estou me acostumando ainda a ela, e aí algumas coisas que a gente... Mas enfim, é uma realidade, às vezes aquele pai acamado, aquela mãe que depende realmente dos cuidados, e aí normalmente o filho que assume isso, né? E aí o pessoal fala, se preparar para mãe, para ser mãe da mãe, pai do pai. Mas aí é o desejo do falo. Interessante. Então eu acesso o falo do outro na integridade. À medida em que a pessoa já está velhinha, eu falo, o senhor não pode mais no banco sozinho porque é perigoso. Eu vou para você agora. Aí agora eu tenho o falo dele. Então eu vou primeiro ao banco, daqui a pouco eu estou tomando conta da vida, daqui a pouco eu estou tomando conta dos remédios, eu estou tomando conta de tudo. Isso me incomoda. Então assim, a gente não tem uma noção de como lidar com isso ainda. Isso é uma coisa, me parece nova, embora sempre existiu, mas isso está sendo discutido agora. Quer dizer, como é que é
E aí eu tenho um psicanalista que estava discutindo esses dias a questão de como isso vai se dar. Que ele fala assim, quando os filhos se casam, os pais mantêm o quarto para os filhos. Os pais mantêm o quarto para os filhos. Ele falou, eu tenho, sei lá, 20, 30 anos que eu não moro com meu pai mais, mas o meu quarto está lá ainda. Por outro lado, ele questiona, os filhos não deixam um quarto para o pai. Porque ele falou, se esse pai, hoje cada vez mais tarde, né, gente? Hoje, sei lá, 80 anos, 90, não estou falando do pai de 60, recém-aposentado, 70, não. Talvez nem 80, mas aquela pessoa que está debilitada e não consegue dar conta da própria vida. E embora eu rejeite essa ideia do filho que se torna pai do pai e pai da mãe, e a filha que se torna mãe do pai e mãe da mãe, eu não gosto, é uma coisa que ainda me é muito estranha, porque também eu me preocupo do filho que tira a cidadania do pai. Você falou, o pai, agora você não pode mais ir no banco sozinho. Será que não pode mesmo? Entendeu? Então tudo isso ainda é muito questionável. Mas por outro lado, eu pensei assim, se esse pai vai ter que voltar para casa, vai ter que ir para casa do filho, ele vai ficar onde? Né? Ele vai ficar no fundo da casa? Ele vai dormir na sala? Não existe quarto para esse pai? Esse filho preparou na vida dele um espaço para esse pai, porque quando ele era o filho, o pai tinha um espaço para ele, um espaço afetivo, um espaço de tempo, um espaço financeiro. Né? Então, por exemplo, a gente está com a mãe acamada. Então, até então, tudo que era feito com a mãe e o pai, os irmãos dividiam, cada um dava um tanto, cada um dava o que podia. Só que agora é o seguinte, a despesa dela é tanto, medicação, plano de saúde, a enfermeira que a gente tem que pagar, é tanto. Então não dá para eu dar quanto eu posso. Entende? Então assim, eu tenho que pagar as contas. E aí pagar as contas, eu fazia isso quando eu tinha filhos. Né? Quando os meus filhos estavam pequenos. Ou melhor, ele pagava as minhas contas quando eu era pequeno. Então essa relação invertida seria como pegar e colocar de cabeça para baixo, que é um desafio, né, para a gente no mundo moderno. Estou falando, hoje na verdade é só uma provocação, é um estudo que merece, é um assunto que merece um estudo mais aprofundado, mas na verdade hoje é só provocação para a gente conversar sobre isso. Né? Que eu, por exemplo, estou vivendo essa realidade. Chega o final do mês, deu tanto para cada irmão. Isso considerando que eu tenho 6 irmãos, das quais 4 contribuem. Então sou eu mais 4. 2 não contribuem. Então no final eu vou dizer, deu tanto. E se um irmão não der a parte dele, vai sobrar para o outro, porque a despesa tem que ser coberta. Então é uma relação paterna. Porque na figura social, exato, o pai é o provedor. Ele que banca o processo. Exato. Então é uma situação nova, né, muito interessante, que eu estou vivendo ela, e que convém conversar aí à luz de Lacan nessa obra Em Nome do Pai. Os nomes do Pai. Tá, os nomes do Pai. Tá bom? Essa é a nossa videoaula, a nossa segunda videoaula do conteúdo de Jacques Lacan. Na verdade, não é os lacanianos que nos ouvem, nos perdoe aí por alguma forma, nós somos freudianos. Dentro do curso de formação em psicanálise clínica da SBP, a gente tem como ponto final do curso a iniciação a Jacques Lacan. A gente quer apenas apresentar Jacques Lacan para os nossos alunos, para que, a partir daí, se eles quiserem seguir o caminho de Jacques Lacan, eles vão ter que conhecer minimamente. Antes do Jacques Lacan foi o Carl Gustav Jung. Então não queira entender que é uma aula de lacanianos, porque não é, tá certo? E aí você que é nosso aluno, assista a videoaula, tire as dúvidas com o seu tutor. Você vai ter a oportunidade de ter essa aula com o seu tutor via videochamada de WhatsApp. Então, você vai ter essa oportunidade, você aproveita e tire essa dúvida. Você vai receber
texto em PDF para você ler. Você vai poder ler o texto, vai poder tirar a dúvida com a videochamada de WhatsApp ou com o tutor presencial. Por exemplo, Belo Jardim, a gente tem um tutor presencial que é a nossa querida Márcia Cristina, tá bom? Então, um grande abraço e até a próxima videoaula. Aí o Sócrates, né, se despede também. Eu sou Aloísio Silva e aqui a gente tem aqui o Sócrates Pereira, ambos professores da SBP. Estou aqui a mais à vontade, que hoje é um domingo, né, na casa da sogra, por isso esse som de fundo aí, de confusão, de encontro de família. Tá bom? Um grande abraço.